Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é o professor Rubinho e vou dar continuidade aqui no nosso curso de Química Inorgânica 2. Só lembrando vocês que o conteúdo da Química Inorgânica 2 é o conteúdo que envolve os compostos de coordenação, tá? E nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre o número de coordenação e as principais geometrias, né, que podemos encontrar nesses compostos de coordenação. Então vamos lá falar um pouquinho para vocês aí inicialmente sobre o número de coordenação. Muito bem, pessoal, vamos fazer aqui uma introdução e nessa introdução eu vou rever rapidamente um conceito que eu já falei para vocês de compostos de coordenação. Muito bem, relembrando, os compostos de coordenação são compostos que contêm uma espécie central que pode ser um átomo neutro ou um íon metálico, né? E ele está cercado por moléculas ou íons que nós chamamos isso de ligantes. Muito bem. O número de átomos doadores do ligante, que estão diretamente ligados à espécie central, é denominado número de coordenação da espécie central. Então, nós vamos pegar um composto de coordenação, vamos olhar para a espécie central, que pode ser um íon ou um átomo metálico, né? Um átomo ou um íon metálico. Vamos olhar para essa espécie central e vamos ver quantos átomos estão diretamente ligados a ele. Isso vai ser para a gente o que chamamos de número de coordenação. Então, se tiver dois átomos diretamente ligados à espécie central, nós podemos dizer que o número de coordenação será 2. Tá? Se forem três átomos diretamente ligados à espécie central, número de coordenação 3 e daí por diante. Eu vou mostrar para vocês uma figura onde vai realmente ficar claro para vocês tudo isso que eu disse aqui. Muito bem, pessoal. Como eu já citei no slide anterior, nós temos uma variação do número de coordenação muito grande. Pode variar de 2 até 12, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês agora os fatores que governam, tá, esse número de coordenação em um complexo. Como é que pode variar? Quais são os fatores que afetam o número de coordenação C2, C3, C4, C5, C6? Então, quais são os fatores que influenciam no número de coordenação de um complexo? Um deles é o tamanho do átomo central ou do íon, né? Então, nós temos lá uma espécie que pode ser um átomo ou um íon. O tamanho dela, evidentemente, influencia isso. Se ele é um átomo maior, ele pode acomodar mais ligações ali. Então, nós temos, evidentemente, como um dos fatores importantes para levar em consideração, né, para dizer o número de coordenação, é o tamanho do átomo ou íon central. A segunda coisa são as interações espaciais entre os ligantes. Tá? Então, se você tem ligantes muito volumosos, vai ser difícil você acomodá-los ali um ao lado do outro. Então, você espera que ligantes muito volumosos vão apresentar ali o composto de coordenação onde estão envolvidos esses ligantes, vão apresentar ali um número de coordenação mais baixo. E o terceiro item é as interações eletrônicas entre o átomo e o íon central. Nós já mostramos isso para vocês. Vejam a figura aqui. Essa primeira figura, ela nos mostra a estrutura de um composto de coordenação. Nós temos aqui o átomo central, né? Esse átomo central tem aqui, e nós temos aqui as ligações que, evidentemente, do outro lado nós temos os ligantes. Né? Então, essa interação eletrônica aqui, né, o tipo de ligação envolvida aqui, a ligação envolvida entre o ligante e o metal, são fatores também que são importantes para destacar aqui o número de coordenação desses compostos de coordenação. Aqui eu coloquei 3 exemplos, tá? E vou mostrar com vocês, vou discutir um pouquinho aqui com vocês. O primeiro deles é esse aqui, onde eu tenho a minha espécie central, tá? E eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos, né, diretamente ligados a ele. Então, ele possui um número de coordenação 6. Esse outro aqui, olha, ele possui 1, 2, 3, 4. Tá? Esse aqui do meio é a minha espécie central e tenho 4 átomos que estão diretamente ligados a ele. Então, são 4. Isso resulta no número de coordenação 4.
E esse outro exemplo, né? Nós também temos o átomo central aqui e 4 ligantes aqui, né? Átomos que estão ligados a ele, 4 ligantes ligados a ele. Então, o número de coordenação 4 também, tá? E isso, gente, vai resultar em geometrias que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente. Então, quando nós temos um número de coordenação 6, por exemplo, me desculpe, o número de coordenação 6, nós temos uma geometria que pode ser octaédrica, que ela vai ali colocar, né, de forma melhor, disponibilizar de forma melhor essas ligações ao redor dessa espécie central. Quando nós temos o número de coordenação 4, que é esse exemplo aqui, e esse exemplo aqui, o último, nós temos duas possibilidades de estrutura. Nós podemos ter um tetraédrico ou ainda podemos ter um composto que seja quadrado planar. Mas tudo isso é assunto que a gente vai ver mais na frente. O importante aqui é nós termos em mente que o número de coordenação vai depender do tamanho do átomo ou íon central, vai depender das interações espaciais entre os ligantes, ou seja, o tamanho dessas espécies ligantes, e as interações, as ligações eletrônicas envolvendo o átomo ou íon central e os ligantes. Esses 3 fatores aí é que vão me dizer qual é o número de coordenação das espécies, né, nos compostos de coordenação. Muito bem, pessoal. Vamos falar nesse slide agora um pouquinho sobre a tendência, né, em relação ao número de coordenação. Quais são os elementos, né, que possuem uma tendência em ter um número de coordenação alto e quem são os elementos, né, que apresentam uma tendência em possuir número de coordenação baixo? Vamos lá. Em primeiro lugar, vale ressaltar que o número de coordenação não necessariamente tem um único valor para um dado íon metálico. Nós vamos ver exemplos, por exemplo, né, o caso do cobalto, por exemplo, né, o mesmo cobalto, o cobalto 2, por exemplo, ele pode apresentar-se como número de coordenação 4 ou número de coordenação 6. Então, não é uma obrigação um elemento, tá, ter um número de coordenação único. Então, partimos já desse pressuposto que você vai ter alguns elementos que podem possuir um número de coordenação diferentes. O mesmo elemento pode ser um número de coordenação 4, um número de coordenação 6, e então estabelecemos que existe aí elementos que possuem número de coordenação variados, tá? Agora, de maneira geral, existe uma certa tendência, né, para a gente estabelecer aqui quais serão aqueles que têm maior tendência em possuir número de coordenação alto e quem são aqueles elementos que possuem, né, uma tendência em apresentar número de coordenações baixos. Vamos a essas tendências. A primeira delas, tá? De uma fórmula geral, os compostos de coordenação contendo íons metálicos de transição D com número de coordenação elevado, tá? Elevado, são aqueles que estão mais à esquerda do período, tá? Isso porque eles apresentam poucos elétrons D. Então, aqueles elementos de transição que estão mais à esquerda do período, a tendência dele é apresentar número de coordenação elevado. Por outro lado, tá? A espécie central, né? Quando a espécie central for um metal com muitos elétrons D, o que é observado é um número de coordenação mais baixo. Então, veja bem, pessoal, nós estamos relacionando aqui, tá, o número de elétrons D que o elemento de transição vai apresentar. Quando apresentar poucos elétrons D, nós temos uma tendência em possuir altos números de coordenação. Quando apresentarem, tá, muitos elétrons D, tá, a tendência é possuir número de coordenações baixo. Qual que é, né, o significado dessa relação? Primeiro ponto, tá? Quando nós falamos que eles estão mais à esquerda, né, do tapeiro, nós estamos falando, né, de elementos que possuem poucos elétrons D. E isso vai interferir, por exemplo, né, na interação eletrônica dos elétrons do metal com os elétrons do ligante. Então, se são poucos elétrons D, a tendência
é ter uma interação menor. Então, isso possibilita, tá, a atração de ligantes, né, com um número de coordenações maiores. Então, a aproximação de mais ligantes. E isso resulta em um número de coordenação maior. Quando o metal já possui muitos elétrons D, o que vai acontecer? Você vai ter uma interação ali que não é satisfatória. Então, a tendência é a atração por poucos, né, ligantes, né? Isso nós estamos pensando num processo de repulsão dos elétrons já existentes D com os elétrons do ligante se aproximando. Então, basicamente, quando já há muitos elétrons D, poucos ligantes estarão próximos, né? O número de coordenação baixo. Por outro lado, quando há poucos elétrons D, a tendência é ter número de coordenação maior. Muito bem, pessoal. No slide anterior, nós falamos então um pouquinho sobre as interações eletrônicas, tá, dos metais, dos elétrons D, com os ligantes. Fizemos uma relação para dizer quando há muitos elétrons D no metal de transição, da espécie central, baixo será o número de coordenação. Quando há poucos elétrons D, maior será o número de coordenação. Então, nós estamos falando sobre as interações eletrônicas ali, né, metal, ligante, para presumirmos ali a questão do número de coordenação. Além das interações eletrônicas, que são fundamentais para determinar o número de coordenação, há também que levarmos em consideração que o tamanho da espécie central, né, do íon metálico, e o tamanho dos ligantes também influenciam bastante na determinação do número de coordenação. Normalmente, o que nós temos é espécies centrais, íons grandes. Como eles são grandes, essas espécies centrais, mais fácil será acomodar os ligantes ao redor do mesmo. Então, íons grandes, a tendência é apresentar número de coordenações altos, tá? E o tamanho dos ligantes também é fundamental. Se nós tivermos ligantes muito grandes, a gente vai ter um impedimento para a aproximação de um ligante com o outro. Então, se os ligantes, né, forem volumosos, a tendência é que o meu composto de coordenação apresente ali o número de coordenação baixo. Então, lembrando, nós temos que levar em consideração as interações eletrônicas, olhando para dentro dos íons centrais e verificando ali, né, o número de elétrons. Então, dependendo ali o número de elétrons, se ele é grande ou se ele é pequeno, nós podemos ter uma tendência em termos número de coordenações altos ou baixos, dependendo da quantidade de elétrons D da minha espécie central. E por outro lado também, nós temos que levar em consideração o tamanho do meu íon, tá, central, e dos ligantes que vão formar esse composto de coordenação. Então, tudo isso são dados que são consistentes para que a gente possa determinar, ou pelo menos presumir, o tamanho aí do meu composto de coordenação em relação ao número de coordenação do mesmo. Pessoal, eu trago para vocês aqui um exemplo agora, tá, de dois compostos de coordenações diferentes, tá, aonde eu tenho a presença do mesmo íon, que é o caso aqui, o cobalto 2. Então, em ambos os compostos aí na tela, né, o exemplo A e o exemplo B, nós temos a espécie central, o cobalto 2. E veja que no primeiro, na letra A, eu tenho o cobalto 2+, que está rodeado, tá, por 6 ligantes. Então, nós temos 6 ligantes água aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso resulta, para esse primeiro exemplo, um número de coordenação para esse cobalto 2 aqui igual a 6. No exemplo ao lado, exemplo B, nós temos o cobalto que está rodeado por 4 íons cloreto, tá? 4 ligantes cloreto. Muito bem, o que nós temos aqui? Nós temos agora um número de coordenação 4. Muito bem, então isso ilustra
ilustra aquilo que eu citei no começo, quando eu falei sobre as tendências, tá? Das espécies centrais. Nós não obrigatoriamente vamos atribuir um número de coordenação único para uma espécie. Então, nós temos um exemplo de o cobalto, onde o cobalto 2+, tá? Está em um composto com o número de coordenação 6 e no outro com o número de coordenação 4. Muito aqui, a diferença nas duas estruturas, com certeza, deve estar relacionado com o tamanho dos ligantes aí, né? E a interação também, evidentemente, aí dos elétrons, né, do ligante com o metal. Então, isso fez com que, no primeiro composto, com água, ele formasse o número de coordenação 6 e com o cloro, o número de coordenação 4. Então, isso mostra que não é uma obrigatoriedade nós termos uma espécie, por exemplo, cobalto 2, sempre com o mesmo número de coordenação. Isso pode ter resultados diferentes. Lembrando que o tamanho também dos ligantes influencia nisso. Então, isso pode diferenciar o mesmo cobalto 2, tendo número de coordenação 4 com um e 6 com o outro. Bem, pessoal, a gente está falando tanto de número de coordenação, tanto de número de coordenação, só que, além de estabelecer, né, evidentemente, né, o quantas espécies estão diretamente ligadas à espécie central, o número de coordenação ele também é responsável por nos indicarmos a geometria da coordenação do composto. E isso nós vamos ver na sequência. Mas então o número de coordenação ele não só diz para a gente aqui, é 6, é 4, é 3, é 8. Isso não é só isso a importância do número de coordenação. Não, ela também vai nos dizer, e nós vamos ver na sequência, a geometria que está associada. Quando nós falamos de geometria, estamos falando sobre, né, a disposição espacial, né, que esses ligantes estão ocupando ao redor dessa espécie central. Então, o número de coordenação também ele é importante porque nos fornece uma ideia da geometria do composto de coordenação. Agora, em relação ainda aos números de coordenação, nós temos uma variância dos mesmos aí, que pode ser de 2 até 12. Então, nós temos, veja, número de coordenação que pode variar de 2 a 12. Porém, os mais comuns são aqueles que apresentam-se número de coordenação 4 e 6. Tá? Então, os elementos aí, né, os compostos de coordenação que têm como espécie central, né, elementos de transição D, normalmente vão se apresentar como 4 ou 6 o número de coordenação. Mas, já vou citando que existe um número de coordenação muito variado, que pode variar de 2 a 12. Porém, repito, para os elementos de transição, tá? Esse número pode ficar entre 4 e 6, que são os mais comuns aí. Muito bem, pessoal. A partir de agora, então, eu vou mostrar para vocês os principais números de coordenação que nós podemos encontrar nos compostos de coordenação. Vou mostrar para vocês quem são as espécies, né, que podem fazer esse tipo de número de coordenação e vou mostrar, claro, alguns exemplos desses números de coordenação. Então, vamos lá para o primeiro. Nós temos o número de coordenação igual a 2, tá? Poucos complexos com número de coordenação 2 são conhecidos. São casos relativamente raros, tá? São geralmente complexos lineares, tá? E eles contêm íons, né, do grupo 11 e 12 da tabela periódica. Então, se nós pegarmos aqui alguns exemplos, vejam vocês, cobre 1, prata 1, ouro 1 e mercúrio 2 são íons do grupo 11 e do grupo 12 da tabela periódica, mas se analisarmos o cobre 1, a prata 1, o ouro 1 e o mercúrio 1, o que eles têm em comum é que esses íons, todos eles possuem uma configuração D10. Então, é característico desses íons apresentarem, vamos dizer assim, a configuração D10, tá? O fato deles terem ou apresentarem um número de coordenação 2. Então, o número de coordenação 2 é comum para os elementos do grupo 11 e 12, tá?
e aqueles, evidentemente, que possuem configuração D10. Vou mostrar para vocês aqui dois exemplozinhos aqui rápidos. Um dele, tá? É a prata, que no caso, essa prata aqui é a minha espécie central, é a prata 1, tá? Formando o composto de número de coordenação 2, né? Está coordenado com duas amônias, tá? E repare, é uma estrutura linear, tá bom? Um outro exemplozinho aqui é o exemplo do mercúrio. Nesse caso é o mercúrio 2, tá? O mercúrio 2 está ligado a dois átomos de cloro, tá? Consequentemente, né, nós temos aqui também um composto linear, tá? Número de coordenação 2. Então, esses são os principais exemplos, os íons e a sua configuração, que resulta numa linearidade para esses complexos de número de coordenação 2. Em relação ao número de coordenação 3, nós temos aqui as seguintes afirmações. Primeira coisa, esse número de coordenação também ele é bastante raro, tá? Isso porque quando se forma um composto de número de coordenação 3, a tendência dele é se associar e aí formar cadeias ou outros números de coordenações mais altos. Então, é muito raro você ter compostos com número de coordenação 3, né? Muitas vezes são espécies intermediárias que vão se ligar e formar cadeias, tá? Bom, o que mais nós podemos dizer aqui em relação ao número de coordenação 3? Em relação à sua geometria, né? Frequentemente nós temos o número de coordenação 3 se situando entre uma pirâmide trigonal ou um trigonal plano. Vou mostrar dois exemplos para vocês, onde eu vou ilustrar essas duas características. Primeira delas, nós temos aqui o estanho 2, tá? Está formando três ligações aí com os cloros, né? Então, número de coordenação 3, e aí nós temos uma pirâmide trigonal, tá? Um outro exemplo é o exemplo do mercúrio também, mercúrio 2, com 3 átomos de cloro, número de coordenação 3, tá? E aí ele está numa geometria do tipo trigonal plana. Então, nós temos aí as duas geometrias características, tá? Para esse número de coordenação 3, lembrando que são espécies raras, número de coordenação 3, uma vez que eles tendem a se associar e formar cadeias ou números de coordenações maiores. Muito bem, pessoal. Diferentemente dos exemplos anteriores, né, o número de coordenação 2, 3, o número de coordenação 4, aqui nós temos um grande número de compostos que apresentam essa tetracoordenação, tá? Existem para elas duas, tá, geometrias associadas ao número de coordenação 4. Uma delas é a chamada tetraédrica, nós vamos ver em detalhes na sequência, e a outra é a quadrada planar. Então, quando se fala de número de coordenação 4, nós estamos falando dos compostos tetracoordenados. E a geometria possível, né, ou as geometrias possíveis, são elas a tetraédrica e a quadrada planar. Em relação à geometria quadrado-planar, nós temos aqui como características, né, os elementos de transição D8, que apresentam a configuração D8. E alguns deles que podemos citar é o caso da platina, do níquel e do cobre, tá? Então, caracterizam-se aí quadrados planares, né, aqueles compostos que terão uma configuração terminando em D8, tá? E a geometria quadrado planar, nós temos um plano, né? E esse plano estão desenhadas aí as quatro ligações aí, formando um quadrado perfeito, né? Um quadrado planar, evidentemente, para o caso, por exemplo, da platina com as amônias, né? Então, nós temos os quadrados planares característicos de íons de transição terminados em D8. Bom, dando sequência, os complexos que apresentam a geometria tetraédrica, eles serão favorecidos quando se trata de átomos centrais pequenos ou ainda ligantes muito grandes, muito volumosos, tá? Entre outras palavras, quem tem uma tendência muito forte em formar compostos, né, com número de coordenação 4 e, além disso, tetraédrica geometria, nós temos como exemplo os metais representativos e, evidentemente, os metais de transição, que possuem uma configuração diferente de D8, tá?
Como exemplos, nós temos aqui o caso do zinco com as amônias. Então, nós temos aqui, reparem a diferença, né? Nós temos a geometria tetraédrica. Lembra lá do carbonozinho na química orgânica, né? Enquanto que a quadrado planar é aquele quadrado no plano, tá? Aqui nós temos uma geometria tetraédrica, né? Então, lembre-se lá do carbonozinho. Aqui nós temos, então, um caso do zinco com as amônias, onde temos um número de coordenação 4, tá? Ou seja, a geometria tetraédrica. Muito bem, pessoal. Vamos agora tratar do número de coordenação igual a 5. Bem, que podemos dizer que esses complexos pentacoordenados, né, penta vem de 5, são menos comuns do que o tetra e do que o hexa, tá? E normalmente, né, nós temos aí duas possibilidades de geometria, né? A bipirâmide trigonal e a pirâmide de base quadrada. Então eu tenho aqui duas figuras que ilustram bem isso daí, tá? Como então eles são muito poucos comuns, nós vamos falar rapidamente desse número de coordenação 5 aí, e a geometria dos dois é a bipirâmide trigonal ou a pirâmide de base quadrada. Muito bem, pessoal, chegou a hora de nós falarmos do número de coordenação 6, né? Bom, a hexacoordenação, ela é o arranjo, né, mais comum quando se trata de elementos de transição. Então, é a geometria mais comum. Além disso, né, a forma geométrica predominante é a octaédrica. E nós temos, então, 6 ligações metal-ligantes, né, e formando, evidentemente, aí um octaedro regular, as 6 ligações certinhas, conforme a gente pode explicar aqui. Imaginamos um quadrado planar, imaginamos uma ligação para cima e outra ligação para baixo desse quadrado planar. Então, nós vamos entrar em detalhes agora, na sequência, falando um pouquinho mais sobre a geometria octaédrica, que é a geometria mais comum para a número de coordenação 6, ou seja, os compostos hexacoordenados. Nesse primeiro exemplo, eu peguei para vocês aqui um íon central, que é o cobalto 3, tá? E vou colocar 6 ligantes amônia ao seu redor. Então, repare aqui, tá? Que a amônia ela tem parzinho de elétrons sobrando sobre o nitrogênio, e esses aqui irão se ligar à espécie central. O que chama a atenção aqui é que nós temos aqui, se nós olharmos apenas no plano aqui, nós vamos ver um quadrado planar, aqui num plano, tá? E uma dessas ligações para cima e outra para baixo. Então, nós temos 6 ligações idênticas, tá? Entre o metal e o ligante, formando aí esse octaédrico regular perfeito. Então, nós temos um caso aqui de um exemplo onde nós temos o cobalto 3+, ligando-se com 6 amônias, formando então uma geometria octaédrica perfeita. Bem, eu fiz questão de pegar aqui alguns ligantes bem diferentes. Eu peguei aqui um ligante chamado de EN, né, que é a sua abreviação, e nós vamos aqui pegar então a etilenodiamina. Só chamar a atenção que a etilenodiamina ela é um ligante, né, ou ela age como um ligante bidentado, ou seja, esse mesmo ligante ele pode se ligar à espécie central através de 2 pontos. Tá? E é através então desses pares de elétrons aqui presentes sobre os nitrogênios. Então nós temos aqui um ligante e ele é bidentado. Então o que vai acontecer aqui é que nós vamos ter aqui as 6 ligações sendo ocupadas por 3 ligantes etileno-diamina, sendo que cada uma delas ocupa 2 pontos de ligação com a espécie central. Então nós podemos ver isso aqui em detalhes. Olha, aqui nós temos, olha, uma etileno-diamina, aqui nós temos a outra etileno-diamina e a terceira etileno-diamina. Então nós temos aqui um exemplo de um composto hexacoordenado, octaédrico, né, aonde envolve aí um ligante bidentado. Bom, para finalizarmos aqui, eu vou pegar para vocês agora um ligante muito especial que vocês vão ouvir falar muito dele, tá? Nós o chamamos de EDTA e é a abreviação de etileno diamina tetraacetato. O que tem de especial nesse ligante? Esse ligante, primeira coisa, é que ele possui uma carga 4- em decorrência de algumas desprotonações que nós possuímos na sua estrutura. Além disso,
esse ligante ele é capaz de se ligar à espécie central através de 6 pontos. Veja bem, nós estamos falando de um ligante que é capaz de ocupar os 6 pontos de coordenação de um metal. Então, um único ligante vai ocupar os 6 pontos. Isso nós chamamos de efeito quelato, tá? Porque ele vai se debruçar sobre o metal ali, né? Formando uma espécie muito grande, muito fechada, chamada de quelante, tá? Então, nós temos aí um exemplo de um ligante, né, muito especial, que ele sozinho possui 6 sítios de coordenação. Então, ele vai ocupar aí as 6 ligações capazes, no caso da espécie central. Então, é um ligante especial, ele forma aí um complexo, a gente vai estudar um pouco melhor mais para frente isso, mas muito estável, justamente porque são 6 ligações que esse mesmo ligante está fazendo com a espécie central. Então, nós temos aí o EDTA, que forma um quelante, tá? E espero que vocês tenham gostado então dessas aulas, né, dessa aula especial sobre o número de coordenação, e em breve nos veremos em outras.